Bem-vindos a mais um episódio do Bandeira Amarela. Como habitualmente estou cá eu, Diogo Cunha. E o João Leite, também, já que me Já toda a gente convidas sabe, todas não as sei porque é que estamos semanas, sempre a dizer isto. E sabes que isto é uma rede que continua a aumentar a olhos vistos. E Vão então ouvir convém- os outros que só lhes faz bem. Não digas isso que as pessoas depois acreditam. Depois já ninguém E ouve o depois resto ninguém deste ouve isto. episódio. E depois não temos desculpa para andar aqui com o espirituoso. Pois, vendo Não por aí, pensaste. vendo por aí é melhor continuar. Não pensaste nisso, não pensaste nisso. Eu não tinha que, como há pouco falar, nós já estouramos quase um minuto sem dizer nada. Sem dizer absolutamente nada, não é? Da outra vez também fizemos um episódio de mais de 1 hora com o Paulo Ricardo, não é para todos. Não é para Não é todos, para não, todos. não. Se for preciso falamos mais um bocadinho dos pneus Pirelli, que Não, falámos é melhor pouco a não. semana passada. Melhor não, porque acho que as pessoas já estão um bocadinho fartas. Aconteceu mais qualquer coisa esta semana, não foi que Sim, vale a acho- pena falar? É, acho que foi mais interessante. Já tens bilhete ou não? Não, vamos à bilheteira. Vamos à bilheteira então. Por falar em pneus, Falar em pneus, por acaso, pessimamente, vamos falar de pneus. vamos falar de pneus. Na a votação que houve antes do Grande Prémio da Áustria, em que as equipas foram chamadas a votar se traziam ou não os pneus da época passada. E não vão trazer porque houve 5 votos a favor e 5 contra. Exato, 5-5, não se decidiu nada, fica tudo na mesma. Não deixa de ser um bocado estranho, a meio da época decidirem trazer os do ano passado de volta, como se eles fossem bons. Sim, não faz sentido. Bem, para as pessoas que não sabem, é necessário 7 votos a favor para a mudança acontecer. Mas lá, acho que não somos apologistas de mudar estas coisas a meio da época. Acho que não é coisa que se muda a meio da época, por muito má que esteja. Sim, não acredito que fosse resolver nada. O que ia acontecer é que ia haver equipas que não ia funcionar tão bem, que iam reclamar, iam se queixar que mudaram as regras do jogo a meio e Não fazia sentido. problema por problema deixamos estar como está. É melhor. Falando em também performance. Pensei que ia ser em problemas. Em performance, quem diz que tem uma atualização bastante importante é a McLaren, em que há rumores que dizem que vão ganhar meio segundo com um novo fundo de plano. Nós fartos de ouvir promessas das atualizações da McLaren nos últimos anos, acho que andamos todos um bocadinho. Desde que este fundo de plano não tenha sido desenvolvido com os sensores de indicar, eu acho que não há problema nenhum. Acho que É melhor confiar um bocadinho mais na equipa da Fórmula 1, que este ano ainda assim tem tido um crescimento sustentado interessante, Sim. face ao que foram as últimas épocas. Sim, como temos dito, ainda não estão onde achamos que devem estar, mas pelo menos estão a crescer. Sim, O que já sim. não é mau. Silly Season à porta. É verdade, já começou. Já tínhamos saudades. Mas há motivos. Há motivos. Vamos ser sinceros, há motivos para isso, não é? Há motivos, mas atenção, um dos grandes motores dos rumores da última semana acabou no final do Grande Prémio da Áustria. Para contextualizar um pouco, falava-se numa possível saída de Max Verstappen para a Mercedes, ativando eventualmente uma cláusula de performance que terá no contrato, semelhante àquela que diz que Sebastian Vettel usou para sair da Red Bull há uns anos. Mas se não estamos em erro, pelo menos de acordo com os rumores, essa cláusula implicava, por exemplo, ou estaria ativa, por exemplo, se o Max Verstappen não conseguisse ganhar nenhuma corrida até ao final do ano. Como vamos ver, ou como toda a gente viu, talvez toda a gente tenha visto, mas já não existe essa possibilidade já não de é ativar essa essa possibilidade. Outro ponto que também diziam que estaria dessa cláusula de performance era o Max não estar num dos 3 primeiros lugares do campeonato, até ao verão, o que também de momento não se está a verificar, ou melhor, verifica-se para o lado do Max, ou seja, já está em terceiro lugar no Mundial, por isso a cláusula fica mais uma vez sem efeito. Está em terceiro lugar mundial. Passou o Vettel. Sim, senhor, muito bem, o Max Verstappen. Então. Com o Toro Rosso. Com o Toro Rosso? Não sei, pelo menos anda lá um igual que parece um Toro Rosso. Eu já fico confundido. Sim, às vezes. Mas é que eu pensava que o Pierre Gasly já não andava Toro Rosso. Não? Super Aguri Honda. Pareceu este fim de semana. Parecia. Mas já lá vamos. Sim, quem está em risco, Pierre Gasly e o Romain Grosjean. O Romain Grosjean está em risco desde o dia que entrou na Fórmula 1. Mais ou menos. Mas de uma maneira ou de outra ele vai-se aguentando. Eu acho que é a malta do Netflix que lhe paga o salário neste momento. Sim, quem é que tu substituirias para estes dois lugares? Um nome mais ou menos óbvio, que já temos vindo aqui falar nos últimos programas, tem sido o de Alexander Rossi para o lugar do Romain Grosjean. Ficava bem, numa equipa americana e tudo, na AS.
Sim, eu acho que leva a bandeira às costas, tanto a equipa como o piloto, acho que era... O que tem feito na IndyCar tem mostrado que pode ter alguma coisa a dizer na Fórmula 1, embora haja um longo historial de pilotos vencedores na IndyCar que depois não vingaram na F1. Ou que não vingaram na Fórmula 1 e depois foram ganhar, ou pelo menos ter boas performances na IndyCar. Sim, talvez o Montoya seja a exceção. Sim, pelo menos nestes... O Marco Andretti. O Andretti teve... O Mário Andretti, aliás. Sim, porque o Marco não... O Marco nunca, o Mário. Não, o próprio Alex Zanardi, depois de ter brilhado na kart, também nunca conseguiu resultados de relevo na Fórmula 1 e acabou por lá voltar, para lá deixar ficar duas pernas. Acontece. O Alexander Rossi que está sem contrato, ou vai ficar sem contrato na final da temporada, e por isso se calhar estes rumores têm um bocadinho mais de interesse, mas disse que também a Penske, que é uma equipa rival da Andretti na IndyCar, que está também interessada no piloto, e não é por menos. Eu entendo qualquer piloto, eu acho que qualquer piloto seja adequado do Atlântico, esteja adequado do Atlântico, estiver, que sonha um dia correr na Fórmula 1, mas acho que é cada vez mais difícil atrair alguém vindo da IndyCar, porque primeiro os prémios são extremamente aliciantes para os pilotos. Sim. Depois as corridas, verdade seja dita, mesmo à base de bandeiras amarelas, que é sempre um bom condimento para qualquer corrida, mesmo que muito à base de bandeiras amarelas, são sempre movimentadas e animadas. E mesmo não sendo o pináculo da competição, eles são autênticas lendas, autênticos heróis nos Estados Unidos, sim, quase ao nível, talvez na Europa só tenha paralelo dentro do mundo do futebol, e eventualmente nos pilotos de topo da Fórmula 1, do Lewis Hamilton, Ayrton Senna, tal e qual. Por isso eu entendo que também seja cada vez mais difícil convencer um piloto de topo de IndyCar a mudar-se para a Fórmula 1, mas... Sim, porque basicamente é dizer... Ainda por cima sendo americano. Sim, basicamente é dizer-lhe, tens que sair daí que estás a ganhar corridas para vir para o meio do pelotão. Ser mais um e ter que levar as bocas de bandeira amarela. Que é o pior de todo. Fala-se também de... Nós falamos também de Joseph Newgarden, mas Joseph Newgarden não me parece que esteja com essa possibilidade. Não. Acho que está bem assente na IndyCar, mesmo a nível contratual inclusive, e por isso eu pergunto-te, e para o lugar de Pierre Gasly, porque o talento agora no programa da Red Bull Junior é escasso. Desapareceu. É escasso, e nesta semana tivemos uma demissão do Dan Ticktum. Dan Ticktum também estava perdido na Super Fórmula. Como não é o primeiro piloto que sai de uma Fórmula 3 ou equivalente, e em vez de dar o passo para a GP2 ou para a Fórmula 2, a Red Bull prefere colocá-lo a correr no Japão. Acho que já comentámos aqui que no tempo do Filipe Albuquerque foi mais ou menos a mesma coisa, e que ele decidiu terminar o vínculo com a Red Bull. Neste caso terá sido ao contrário. Aliás, a própria Red Bull disse que foram eles que decidiram terminar a ligação com o Ticktum por falta de resultados. Sim, ele tinha um ponto. E só o colega de equipa tinha já 3 ou 4 pódios. Sim, acho que era uma discrepância assim, tipo Gasly e Verstappen. Sim, não deixa de ser interessante esta escolha da Red Bull, porque de facto os carros da Super Fórmula até são interessantes. Sim, é uma competição interessante, tem pouca visibilidade na Europa. A qualidade dos pilotos não será a melhor. Mas tem muita visibilidade no Japão. Sim, isso sem dúvida. Um pouco como acontece com o Super GT. Onde aliás anda o Jenson Button atualmente. Sim, e até porque depois a Honda tem uma equipa que apoia na Super Fórmula, e eventualmente é por isso que está lá o Dan Ticktum, e por isso que esteve lá o Pierre Gasly também. Por isso é uma competição importante sem dúvida para a Honda, mas que depois acabamos por não ter a visibilidade, ou não temos contacto com a série, e acaba-se por perder alguma informação. Sendo assim, o que é que sugerias que a Red Bull fizesse? O António Félix da Costa. Bem, se eles foram repescar o Brandon Hartley o ano passado, e o que via até este ano, porque não? Não, mas acho que não. Acho que para tentar solucionar, eventualmente, ou que viado outra vez na Red Bull, mas acho difícil. E alguém tinha que tapar o lugar dele. Sim. Ou o Alexander Albon na Red Bull, e depois para tapar esse buraco, esperar eventualmente que o Vips ganhe a Fórmula 3. Eu não vejo, porque eles insistem
nesta filosofia, e eu até acho bem que se eles têm o programa de desenvolvimento de pilotos é para isso. O problema é que o programa nos últimos anos parece estar um pouco abandonado. Há uns anos havia excesso de pilotos para poucos lugares, o António Félix da Costa que o diga. Hoje em dia parece que está na situação inversa. Sim, a questão é que depois também houve, eventualmente as outras equipas viram que havia sucesso da parte da Red Bull e agora a própria Ferrari aposta muito mais no programa. Ou a própria Mercedes, apesar de depois não saber o que fazer com eles, não é? Porque não sabem onde é que há de pôr o Ocon. E já foi o que se viu com o Verlaine. Sim, foi o que se viu com o Verlaine, que foi uma autêntica vergonha. E tem o Russell na Williams. Não sabem muito bem como lá conseguiram. Nem a fazer o que é. Mas todas as outras equipas começam a apostar e depois é difícil também a Red Bull se calhar conseguir esse talento. Por isso não faço a mínima ideia. Há quem diga o Hülkenberg, eu não vejo isso a acontecer. Se calhar vão manter o Gasly. Se fosse para colocar o Hülkenberg, o mais provável era de repente o Red Bull deixar de ser competitivo e de lutar pelo pódio. Sim, o Hülkenberg não consegue chegar ao pódio. Acho que não vai ser nesta vida. Mas ainda falando do caso do António Félix da Costa, ele está perfeitamente dentro da idade para correr, da mesma maneira que o Hartley foi repescado. Kevin Magnussen foi um dos grandes adversários do António, juntamente com o Stoffel Van Dorn, nas fórmulas de promoção. E ainda lá anda, e até com bons resultados na AS. Mas agora eu faço a pergunta ao contrário. Será que o António Félix da Costa, se surgisse a oportunidade neste momento, estaria interessado em ir para a Fórmula 1? Claro que isto posto assim parece... Claro que a resposta óbvia seria sim, não é? Mas ele tem um contrato muito bom com a BMW. Faz uma série de provas faz diferentes. Uma série de campeonatos diferentes, tal e qual. Faz Fórmula E, faz GTs, corre as 24 horas de Le Mans. Ou seja, ele tem uma vida muito chata onde anda a guiar alguns dos melhores carros que existem pelo mundo. É pago para isso. Será que ele largava mesmo isso para vir fazer provavelmente um ano e depois no fim ir à vida dele como aconteceu com o Hartley? Tenho as minhas dúvidas. Eu tentando pôr no lugar dele. Concordo contigo. É claro que é sempre aquele chamariz, ok, chegar à Fórmula 1, chegar ao pináculo, mas... E tem um lado emocional para nós, para os portugueses, claro, nós gostávamos de ver. E por isso é que constantemente fala-se no António Félix da Costa. E também por não ter aparecido ainda ninguém, entretanto, que nos dê essa esperança de termos um português na Fórmula 1. Nós acho que chumbámos no teste do peso, senão ainda fazíamos uma perninha. Íamos lá, sem problema nenhum. Mas pronto, não deixa de ser uma questão para quem quiser responder. Sim, por nós não sabemos. Nós também, exato, ainda não adivinhamos. Como sempre. Avançamos então da bilheteira ou queres dar mais alguma nota? Não, acho que já perdemos muito tempo a falar com tanta coisa que temos para falar na corrida. Sim. Vamos então ao warm-up e aos treinos livres. Sim, tivemos alguns incidentes nos treinos livres. Alguns bem fortes. Sim, bem fortes. Primeiro começar com a reclamação das equipas em que as margens do circuito, digamos assim, os corretores, estavam a danificar os carros. E estavam. E ainda bem. Sim. E ainda bem. Sim, mas por um lado, eu comentei isto contigo no dia, há circuitos onde, por questões alegadamente de segurança, se revestem os limites da pista a asfalto. Não há uma faixa de areia, não há uma faixa de relva, alegadamente por segurança. Então o que é que vamos fazer na Áustria? Colocámos umas lombas que desfazem os carros. Atenção, eu não sou contra. Ainda a semana passada falávamos aqui que é preciso limites na pista. Para penalizar quem se excede, quem erra. Agora, é um pouco uma questão das penalizações. Acaba por não haver um grande critério uniforme. Não há coerência numas corridas, não, que eles precisam de 2 pistas de aterragem para poder controlar o carro. Noutras, olha, meu amigo, erraste, faz uma asa, se correr bem. Sim, mas lá está, tem que se impor esses limites e eu acho que lá está, foi o que eu te disse. E eles queixaram-se da forma como estavam a ser impostos os limites e eu disse, ok, não os pisem. Exato. Se fosse um muro, se estivéssemos no Mónaco ou em Singapura, não passavam por cima do muro, garantidamente. Parece-me simples. Gostei foi da atitude do Vettel,
porque o Max bateu no muro, o Bottas bateu no muro e ele depois foi lá muito forte, os dois, aliás. Sim, mas acho até que o Bottas foi, pelo menos, um impacto mais espetacular. Sim. O impacto do Max é um impacto muito chato do ponto de vista físico, porque bate de traseira. Sim. Pronto, hoje em dia temos o sistema ANS que protege o pescoço nestes casos, mas é sempre um impacto chato para o corpo. Porque nunca sabes quando é que vai acontecer. Pelo menos de frente já é mais e já consegues prever e por pouco, porque perdeu o controle 20 metros antes do Max e não acabou da mesma maneira. Sim, era o que eu dizia, foi uma atitude bonita do Vettel, foi lá perguntar se estava tudo bem e ele perdeu um set de pneus, mas é daquele tipo de coisas que acontece. Sim, faz parte dos treinos. Max começou mal, mas depois ia acabar muito bem o fim de semana. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque se for para ser sempre assim por ele, vai ao muro todos os treinos. Eles não se importam com a conta de bate-chapas. Não vem para eles. Na qualificação, continuamos a contagem? E vão 13. Lance Stroll mais uma vez na Q1, 13ª vez consecutiva. Nona este ano, obviamente, em 9 corridas, mais 4 que já acumula de 2018. Consistência acima de tudo. Ninguém se pode queixar de falta de consistência do Stroll este ano. E segunda pole da carreira para Charles Leclerc. Sim, mais uma qualificação muito interessante, muito disputada. E é porque terminou com a primeira vez este ano que não temos nenhum Mercedes na primeira linha da grelha. É verdade, é pela primeira vez que esta época tivemos então o Charles Leclerc e o Max Verstappen. Primeira linha mais jovem de sempre. Sim, primeira linha mais jovem de sempre. O Verstappen arrancou de segundo, mas foi como se tivesse arrancado para ir de quarto ou de quinto, depois daquele arranque. Mas quem também fez uma volta muito interessante foi o Kevin Magnussen. Excelente, um quinto lugar fantástico para a AS, que em corrida continua a afundar-se no meio do pelotão. Sim, é surreal. Não se percebe. A AS foi uma das equipas que mais pediu o regresso aos pneus do ano passado. Começo a perceber porquê. Queixando-se que não conseguem colocar temperatura, que ainda na corrida o Magnussen dizia que é como estar a correr numa pista molhada, parece que está a chover, não tem aderência nenhuma. E realmente é pena, eles parecem ter um carro rápido, mas não o conseguem colocar na pista. É um problema muito habitual nos AS, ou não conseguem pôr as rodas no carro, ou quando as põem não funcionam. Mas é engraçado porque não há um padrão. Lá está, numa corrida estão a disputar quintos, sextos lugares e na seguinte andam a ver o que é que os Williams estão a fazer. É basicamente isso, e depois não há uma ligação com, por exemplo, a temperatura ambiente ou a temperatura do asfalto, porque na Áustria teve muito calor e eles não funcionaram, mas em Espanha não teve assim tanto calor como isso e eles não funcionaram na mesma. Então é um bocado estranho e eles têm que tentar procurar. E eu acho que eles próprios ainda não perceberam muito bem o que é que se passa. Acho que não fazem a mínima ideia. De ressalvar também a qualificação dos Alfa Romeo, os dois na Q3. Sim, mais uma vez Giovinazzi a chegar a Q3, desta vez logo atrás do Kimi Raikkonen. Uma excelente qualificação da equipa. E a fantástica performance do Super Aguri de Pierre Gasly em 8º lugar, que foi despromovido de Toro Rosso e passei agora para a Super Aguri. Atrás do McLaren do Lando Norris, do AS do Magnussen. Sim, e dos Alfa Romeo. E só ficou à frente de Vettel porque o Vettel não participou. Sim, um azar de Vettel que qualificou-se para a Q3, mas não conseguiu arrancar e acabou por desistir e partiria de 10º se não fosse o rol de penalizações que se veio para ali, sim. Penalizações que depois, somando 3 mais 2 dá 4, e foi de onde saiu o Hamilton, uma situação que já foi explicada, mas que não deixa ainda ninguém percebeu muito bem. Digamos, o Hamilton que se qualifica em terceiro tem uma penalização de 3 lugares. Qualificou-se em segundo, tem uma penalização de 3 lugares e parte de, obviamente, quarto. Não, acho que teve ali muita sorte com a penalização do Kevin Magnussen, de qualquer das formas. Que caiu para 10º com a penalização. Para 10º, porque 5 mais 5 é 10. Sim. Foi um... Mas continuou em 10º, depois com a reorganização dos carros. Sim. Não, porque há ali uma falha como é aplicada. A regra foi bem aplicada. Agora, a forma como ela está escrita é que depois levou a esta situação. Pois, eu acho que nunca tinha acontecido nenhuma situação destas que levantou toda esta celeuma. Aliás, o próprio Lando Norris pensava que sairia de quarto lugar. Ele se qualificou em 6º e beneficiava das 2 penalizações à frente dele. Sim, a questão é que antes eles aplicavam as penalizações
à medida que os pilotos incorriam nelas. Ou seja, o Kevin Magnussen teve penalização de 5 lugares, levava aos 5 lugares. E depois o Hamilton tinha a penalização dos 3, levava aos 3. E agora não, fazem tudo ao mesmo tempo. Depois ficam os espaços na grelha, eles fecham os espaços na grelha. E neste caso o Hamilton encaixa em 5º lugar, mas como não existe ninguém em 4º, eles tiveram que o meter ali. É a forma como está escrito, já sabemos como é que as regras de Fórmula 1 são escritas. Nem vou comentar muito mais, que acho que simplesmente não faz sentido. E vamos avançar para a corrida. Só para dizer que eu acho que um piloto que está em segundo e recebe uma penalização de 3 lugares... Deve ser uma penalização efetiva de 3 lugares. Tal e qual. Não... Independentemente de como as regras estão escritas. É mandar o pessoal para o número de lugares correspondente atrás deles, até enquanto houver. Sim. Claro, o Russell foi penalizado, por exemplo, só se mandassem para a corrida de Fórmula 2. Claro, aí não havia muito a fazer. Avançando então para a corrida, foi um grande prémio, finalmente. De longe o melhor da temporada até agora. E ainda tentaram estragá-lo como fizeram no Canadá, mas... Desta vez prevaleceu o bom senso. Sim. Corrida, se calhar posso fazer já aqui um pequeno resumo. Força. A corrida que foi ganha pelo Max Verstappen, logo seguido do Charles Leclerc, e a terceiro lugar para o Valtteri Bottas. Um resultado à partida improvável para todos, menos para mim. Que tu disseste que ia ganhar Max Verstappen. Eu postei a semana passada aqui no Max Verstappen e que os dois Mercedes ficavam em 4º e 5º, por pouco não acertaram. Se não fosse a Ferrari até as minhas previsões estraga. Foi a primeira vitória da Honda desde 2006, com Jenson Button. E foi bonito de se ver a emoção. Foi uma vitória arrancada a ferros. A corrida começou muito mal para o Max Verstappen. Ele partiu de segundo, mas com um dos piores arranques que eu me lembro de ver na Fórmula 1. Perdeu logo 4 ou 5 posições. E eu pensei que ele não ia arrancar. Eu também pensei que ia ficar para o Verstappen. Mas até porque eu estava a ver quase o Lewis Hamilton entrar pela traseira dentro. Sim, ficavam ali os dois. Foi um desvio in extremis e ficavam ali os dois. Tínhamos safety car, era giro, mas íamos perder uma grande luta. Sim, mas depois o Verstappen engatou de uma forma espetacular. E a Red Bull esteve muito bem a nível tático. Sim, a Red Bull não deu hipótese a nível tático, viu aquilo que mais ninguém, isto é, Ferrari e Mercedes não viram, e acabam por ser os pneus a fazer a diferença nas últimas voltas. Red Bull que arranca com o Max Verstappen de softs, de médios para a corrida, ao contrário do Leclerc, que assim sai de softs. E essa opção foi fulcral. Eu dizia-te até antes de começarmos a gravar que a Ferrari perde a corrida na Q2 quando qualifica os dois carros com pneu macio. Mas podia não ter perdido por duas razões. Sim. Primeiro, eu acho que a Ferrari para o Leclerc muito cedo. Em reação ao Bottas. Exato, eles foram reagir mais uma vez, foram atrás da Mercedes, que depois se veio a revelar não era o adversário deles nesta corrida. Sim. Mercedes que esteve sempre completamente fora do ritmo, não gostou da temperatura, mas dizia eu, eles param o Leclerc em resposta ao Bottas numa altura em que os pneus macios estavam a ser competitivos, a ser consistentes e não estava a perder tempo para os carros que rodavam com pneus médios. Sim. Ou seja, ainda havia ali uma meia dúzia de voltas seguramente naqueles pneus. Sim, que poderiam fazer toda a diferença depois no final meia dúzia de voltas que fizeram falta na vida dos pneus no final. O Max Verstappen acaba por parar 10 voltas mais tarde do que o Charles Leclerc. E tinha pneus fresquinhos quando estavam a discutir posição, foi ganhando tempo ao Leclerc e acaba por ultrapassar no braço a 2 voltas do fim. E eu acho que depois este erro da Ferrari é disputado por um erro da própria Mercedes, porque a Mercedes está de médios e para muito cedo. Sim, a Mercedes pareceu completamente perdida. Esteve completamente perdida, não sei se eventualmente pelo calor, pela altitude, uma mistura dos dois, mas eles já costumam ter problemas na Áustria e voltou a acontecer. Aliás, falas e bem na questão dos Mercedes. Ferrari mantinha uma distância consistente para os Mercedes, que lá estavam de médios. Sim. Voltou a bater na tecla que batia há pouco, ou seja, os soft não estavam a perder aderência, não estavam ainda no fim de vida. Sim, eu acho que depois também, já que estava o erro feito... Exato, a Ferrari encontra a resposta para o erro que fez. Sim, com o Sebastian Vettel, tal e qual, que é parar novamente. O Vettel até disse, devíamos ter parado mais cedo e eu se calhar tinha conseguido apanhar o Bottas. Eu fiquei com essa sensação, claramente. E aliás, nós até dissemos no Twitter durante a corrida
que quando o Verstappen passa, salvo erro, Bottas, nós dissemos no Twitter que a Ferrari tem que acordar e parar o Leclerc, porque senão o Verstappen vai ultrapassá-lo. Sim, e foi o que aconteceu. E o número do Euromilhões é o... Mas a Ferrari ainda consegue perder a corrida de outra maneira, que foi com o erro nas boxes do Sebastian Vettel, a fazer lembrar um bocadinho a Red Bull com o Ricciardo no Mónaco aqui há 2 anos. Sim. E eles que depois disseram que foi um erro com a rádio dos mecânicos, e tiveram um bocadinho de sorte porque houve um mecânico que tropeçou. Isto é prestes a ser atropelado pelo Bottas. A imagem que fica na televisão é que parecia que estávamos a ver uma cena do Benny Hill, onde o Vettel chega às boxes, não tem os pneus à espera dele, ou pelo menos 2 deles, vêm os mecânicos a correr com os pneus, são quase atropelados pelo caminho e com esta brincadeira perdem 3 segundos que foram cruciais. Sim, o que nós não falamos ainda, Diogo, e acho que deve estar muita gente a perguntar, é aquilo que nós achamos da luta entre o Verstappen e o Leclerc. Acho que são precisas mais lutas assim. Que... Todos os grandes prémios, não é? Todos os grandes prémios. Se nós temos vindo a defender as lutas em pista desde o Canadá, temos que continuar a defender. Sim. E acho que eu acho que isto só foi investigado no final da corrida porque devido ao precedente que vem do Canadá. Sim. Eles fizeram merda no Canadá e agora não sabem como é que é de limpar. O mal está feito. Já tivemos investigações na corrida anterior e agora o que vai acontecer daqui até ao final da temporada é que cada vez que houver uma disputa, que houver um ligeiro toque, vai haver alguém a barrar, mas no Canadá penalizaram. Sim, vamos ficar sempre neste limbo à espera de que digam qualquer coisa, quando acho que não há essa necessidade, esse precedente, essa bola de neve que foi criada, que depois se calhar até pode ter sido parada aqui, esta bola de neve. Esperemos que sim, porque é verdade que há contacto entre os dois, há contacto roda com roda, mas não é isso que queremos ver, lutas discutidas ao milímetro. Olha, voltamos a bater na questão do muro. Bater no muro, pronto, é muito bom, mas porque se a verdade, a meu ver, e há algumas fotos onde essa imagem para mim é bastante clara, é que o Max ganha a posição e o Leclerc só está ali porque não tem um muro, porque se tivesse um muro ele era obrigado a levantar o pé, como o Max foi obrigado a levantar na volta anterior, quando na primeira tentativa de ultrapassagem. Pronto, a partir dali o Max tem a posição ganha, defende-se, impede a saída do Leclerc, claro, também foi rato, soube defender a posição, mas isto é que é uma luta em pista. Não? Sim, o próprio Sebastian Vettel, que tinha todo o interesse em dizer que o Max Verstappen devia ser penalizado, ele próprio diz: deixem-nos estar, deixem-nos resolver as coisas. A própria Ferrari no rádio diz ao Leclerc não se passou nada, segue, continua. Sim, vai atrás dele, tal e qual. Depois é óbvio que fizeram o Leclerc, fez o papel deles, mas a quem estava no muro das boxes viu o mesmo que nós, viu uma luta durinha, é certo, mas a meu ver leal. Eu já acusei muitas vezes o Max de lutas desleais, de manobras incorretas, de ter sido poupada penalizações que merecia, mas ontem claramente não foi o caso, a meu ver. E nós somos fãs de Fórmula 1 por este tipo de coisas. É isto que nós gostamos de ver. Isto é a Fórmula 1. É 2 pilotos a lutar em pista e ver a corrida decidida a 2 voltas do fim. Fico com muita pena pelo Leclerc, fez não só uma corrida, um fim de semana muito bom, mais uma vez, e pela segunda vez, tal como aconteceu no Bahrein, perde a corrida a meia dúzia de metros do final. Sim. Da primeira vez por um problema mecânico, desta vez, quanto a mim, por uma má estratégia da equipa e uma corrida soberba do Max Verstappen. Sim, e tivemos, se calhar, aqui uma vista para o futuro. Ou para o futuro muito próximo. Leclerc e Verstappen vão certamente continuar esta luta e são 2 pilotos cheios de talento. E a verdade é que esta luta monopolizou um bocado as atenções da corrida, mas nós tivemos outras lutas muito interessantes em pista e a corrida acaba com 3 ou 4 lutas muito boas a decorrerem em simultâneo. Sim, o Vettel a aproximar-se de Bottas, por exemplo, também. E a ultrapassar o Hamilton, como dizíamos, depois do erro da Ferrari nas boxes, que custou não só os 3 segundos, como fez o Vettel sair atrás de salvo erro do Alfa Romeo do Kimi e do McLaren do Lando, tinha que confirmar, mas penso que eram esses os carros em questão.
Seja como for, 2 carros que ele teve que perder tempo a ultrapassar. Sim, talvez seja o Alfa do Kimi e o Red Bull do Gasly. Talvez fosse, mas eram 2. Sim, eram 2 e eram Fórmula 1, isso tenho a certeza. Isso é. Mas o que importa aqui é que, para além dos 3 segundos que custou diretamente o erro, ainda teve mais essa questão, mais esse tempo perdido. Sim, depois teve que ultrapassá-lo, certamente desgastou o pneu também, e eventualmente até é isso que o leva a parar uma segunda vez, mas até achei que o Vettel esteve bem. Sim, Vettel ele não pôde participar na Q3. Não pôde participar na Q3, partiu de trás, foi recuperando bem várias posições, melhor que Gasly, por exemplo. Não sei se é um ponto de comparação. E pronto, quando teve que ir buscar o Hamilton, foi buscá-lo. Foi uma das boas lutas em pista. Foi ganhando tempo paulatinamente até aproximar-se do Mercedes e passá-lo finalmente. Sim, eu fiquei com muita curiosidade de ter visto Vettel na Q3, porque eventualmente podia ter jogado aqui uma carta tática na corrida, no domingo, e eventualmente proteger até o Leclerc, se bem que a proteger se calhar era ao íamos contrário. Ter um Multi-21 ou algo, uma coisa assim parecida. Ou um Sebastian is faster than you. Mas se calhar podia ter dado uma ferramenta à Ferrari, e não deu, mas também não foi por culpa dele, mas podia ter dado uma ferramenta à Ferrari de eventualmente atacar uma dobradinha não, mas a vitória. Pelo menos a vitória de um deles. A vitória seria talvez mais fácil de alcançar. Resultado, ainda não foi desta que ouvimos o hino de Itália. Ainda não ouvimos o hino de Itália, temos mesmo que esperar pelo Monza. Por esta nação mesmo em Monza. Que é pena porque a Ferrari, já por pelo menos 3 vezes, esteve muito perto de ganhar. É verdade. Perde no Bahrein por avaria, perde no Canadá por avaria dos Stewards. Por avaria dos Stewards e perde ontem por avaria da estratégia da Ferrari. Sim. Mas o que é certo está. É que ao fim de 9 corridas não há vitórias da Ferrari, já há vitórias do motor Honda. Do motor Honda, é verdade. Foi muito bonito. Foi bonito. E esta Mercedes, que não apareceu à Áustria, muito anónimos, não lutaram por nós já falámos posições. Aqui algumas vezes que a Mercedes agora podia não aparecer no verão e voltar em primeiro lugar. Eu acho que foi isso que eles fizeram. Acho que estão a levar isto a sério? Eu acho que eles estão a levar isto muito a sério e foram ver, acho que aquilo é um sítio bonito, nas montanhas, e eles mandaram para lá os carros, porque se calhar ficava mais barato que ir a uma renta-car. E pronto, andaram por lá, foram às festas. O que eu achei curioso foi que mesmo os próprios pilotos estavam em pista e foram ambos ultrapassados. Foram ambos ultrapassados, por exemplo, pelo Max Verstappen e pelo Vettel também, o Hamilton. E não lutaram muito. Foi, olha, não, claro, está perdido, isto está perdido. Dá a ideia que sentiam a corrida perdida, que não sentiam ter carro para lutar. Tu dizias, e bem, que eventualmente a Mercedes teve problemas com o facto de conseguir aquecer os pneus e como esteve tanto calor, aqueceram demasiado. Sim, e comentávamos há pouco também que a Red Bull tem tido problemas em pôr os pneus a funcionar à temperatura correta esta temporada. O clima fez isso por eles nesta corrida. Calhou bem de ser em casa. Sim. Esperemos que esta luta na frente, e se fosse possível a 3, era muito bom. Mas eu acho que vamos regressar à normalidade agora em Silverstone. Vai estar mais frio. Silverstone tem tudo para ser um circuito à medida dos Mercedes. Sim. Eu acho que já pede motor, pede chassis. E perde muita tração à saída de curva, por isso... Isso tem nome da Mercedes. Foi desenhado para a Mercedes. Foi desenhado por eles, sim. Vamos sair do top 3. Vamos sair do top 3. Há pouco falávamos das lutas que decorriam em pista e tivemos uma luta muito interessante mais atrás, com o Lando Norris e Pierre Gasly. O Pierre Gasly também ia superar a Rúria. É mais difícil. E o Kimi Raikkonen também estava no início, também estava nesta batalha. Sim. E se me permites, hoje eu vou falar bem da McLaren. Merecem. Vou falar bem da McLaren, não porque eu acho que eles estão onde deviam estar, mas porque agora tratam a equipa como se tivesse 2 pilotos. É verdade. Que é coisa que não tinha vindo a acontecer de alguns anos para cá. Eu estava a ver a corrida e estava-me a perguntar, e se eles agora fossem buscar o Alonso? Se eles de repente fossem buscar o Alonso? Quem é que eles castigavam? O Norris ou primeiro, quem é que tiravam? E depois castigavam-no? Primeiro tinham esse problema. Quem é que iam tirar? O Norris, é um rookie, mas está a fazer, por quanto a mim, uma excelente primeira temporada. O Sainz, que se tem vindo a afirmar um piloto muito consistente e rápido. Já dissemos aqui em episódios passados. Eu, pelo menos, nunca fui fiquei impressionado com o Sainz.
mas tem vindo a ter um desempenho muito bom esta temporada. A crescer na nossa consideração. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até acho que temos que arranjar alguém que não concorde connosco, para ver se apimentamos aqui isto, se há chapado ou uma coisa assim. Quem tiver que fazer, que passe por aqui. Sim, mas eu estou totalmente de acordo. Eu acho que o Sainz tem revelado, eventualmente também encontrou um sítio que lhe dá tranquilidade, pode ser isso. E, meios não faltam à McLaren. E tem mostrado muita consistência. Se calhar sabe que não está a correr para manter um posto na Red Bull, porque a pressão na Red Bull é enorme. E já queimou muitos pilotos. Sim, e agora se calhar na McLaren tem esse ambiente. O meu interesse no Alonso é simples. Quanto a mim, o Alonso continua a ser rapidíssimo. Ele conseguiu nos tempos do Calvário da McLaren Honda e a primeira época com a Renault conseguiu fazer resultados muito, muito bons para o material que tinha em mãos. Sim. Continua a ser, para mim, um excelente piloto em pista, mas depois queria ver como é que ia funcionar a equipa a partir do momento em que tivesse um Alonso. Eu estou convencido que ele ainda ia conseguir fazer melhor do que o Lando e o Sainz fizeram este fim de semana. Mas em conjunto, se calhar, a equipa tinha menos pontos. Exato. Eventualmente a equipa, no médio prazo, ia acabar por se ressentir desse Fernando-centrismo que viveu. Fernando-centrismo de que viveu nos últimos anos. Por isso eu acho que a McLaren tem que continuar nesta filosofia, pelo menos. Isto fazer... E se calhar focar-se também no desenvolvimento, tanto de Sainz, mas principalmente de Norris. Fecharem-se um pouco sobre si mesmos e não tanto apoiarem-se no estrelato ou no vedetismo. E a McLaren, acho que já falámos também aqui, tem agora elementos muito válidos na sua equipa, em particular o Seidl. O André Seidl, que eu acho que está a fazer um trabalho espetacular. Sim. Já o fez na Porsche anteriormente e tem tudo para... Tem uma equipa de bastidores incrível, a McLaren. Dinheiro nunca foi problema, esperemos que regressem ao seu lugar. Eu gostei de os ver no início da corrida, quando o Max ficou para trás a discutir lugares com os Red Bull e mesmo com os Mercedes. Sim. Foi bom voltar a ver a McLaren nesses lugares e esperemos que o caminho agora seja para a frente. E agora que falamos bem, não podem festejar um resultado a uma volta da frente. Não, mas ainda assim o Sainz, atenção, o Sainz parte de 19º. Sim, o Sainz sai de 19º e termina em oitavo, atrás dos 5 do costume, do colega de equipa, que ficou à frente do Gasly, do Red Bull do Gasly. Do Super Aguri do Gasly. E eu ia bater no Gasly, mas vou deixar mais para a frente para as bandeiras, para não me repetir. Tivemos também pela primeira vez os dois alfas nos pontos e até deu para cortar o cabelo ao Giovinazzi, que tinha sido promessa do Frederic Vasseur. Um momento caricato na motorhome da Alfa Romeo. Ia dizer da Sauber, mas ia dizer Sauber, da Alfa Romeo. Não ia dizer mentira nenhuma. O Frederic Vasseur a cortar o cabelo ao António Giovinazzi. Eu a semana passada critiquei aqui o Giovinazzi porque fez uma qualificação muito boa, mas apagou-se completamente na corrida. Desta vez conseguiu manter na corrida o bom desempenho que tinha feito na qualificação e a par do Kimi, que continua... Duplos pontos. Continua sim, uma velha raposa. Sem dúvida. Muitos anos a virar francos. Tal e qual. As restantes equipas, a Racing India passou por lá. O Pérez acaba, ainda assim, apesar da corrida muito discreta, acaba à porta dos pontos. O Pérez foi deste grupo de equipas da Racing India, da Renault, da Toro Rosso e da Haas. O Pérez para mim depois acabou por se destacar-se porque esteve muito perto do Giovinazzi. Aliás, o Giovinazzi diz no final que pensou que ia perder o lugar para o Sérgio Pérez. O Pérez, lá está, também é um fenómeno a conservar pneu e chega sempre ao fim das corridas. Nos anos de desgaste mais crítico dos pneus, o Pérez conseguiu resultados muito bons, muito devido a isso, pódios inclusive, porque faz um trabalho fantástico os pneus. Ele pode, aquilo que às vezes lhe pode faltar em velocidade de ponta e se calhar até de consistência, recupera nesta era, pelo menos da Pirelli. É um bom piloto. Com isto consegue ficar à frente dos dois Renaults que tiveram uma corrida totalmente anónima. Sim. E os Toro Rosso também, de certa forma. Também andaram perdidos lá para trás. E os Haas, já falámos um pouco. Sim, falámos no início que estão completamente perdidos. O Kevin Magnussen, depois daquele fantástico quinto lugar na qualificação, acaba atrás de um Williams, atrás do George Russell. É verdade, o George Russell deu companhia aqui a alguns destes pilotos, inclusivamente no início. Ao Kvyat, esteve à frente do Kvyat. Sim. Fez uma ultrapassagem belíssima ao Kubica e ao Kvyat na mesma curva. Foi
uma grande manobra do O Russell começa a mostrar que é muito piloto para tão pouco carro. É verdade. E o Kubica cada vez mais começa-nos a convencer que já não dá para isto. Infelizmente perdeu-se mesmo um grande piloto. Sim. Mais vale termos a memória do que era o Kubica do que é um bocado isso. Lembro-me de grandes corridas do Kubica e custa-me sinceramente vê-lo arrastar-se desta maneira. Mais vale de uma vez por todas reconhecer que não dá, ou então dar a volta e estar aqui para me contrariar. Assim sendo, venceu Max Verstappen, segundo lugar para Charles Leclerc, que ia completar o pódio, Valtteri Bottas, e depois tivemos Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Lando Norris, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, ia completar o top 10, o outro Tony Giovinazzi. Tony Giovinazzi. E por isso, avançamos para a classificação dos stewards? Vamos ver o que é que essa malta tem a dizer desta corrida. Achas que esperamos uma hora para deliberarem ou podemos já avançar os resultados? Sim. Repara, nós no meio disto tudo falámos da luta entre o Max e o Charles, mas esquecemos de dizer que o resultado final da corrida só saiu... Sim, só saiu largas horas depois. Pelas 6 e tal da tarde. Sim. Foi uma coisa impressionante. Eu vi os carros a cruzar a linha da meta sem sinal de investigação e só depois é que apareceu que estavam os carros sob investigação. Depois foi considerado um incidente de corrida. Eu acho estúpida esta classificação. Eu sempre que aparece a notificação já fico nervoso. É aquela notificação chata que te aparece no telemóvel. E aparece ali aquilo e acredito que muito do tempo que eles estiveram lá dentro foi por questões políticas daquilo que se passou antes. Do Canadá, senão tinha ficado do Canadá, do Paulo Ricard também, senão tinha ficado decidido na hora. Sim. Por isso, lá está, as pessoas que começaram a ver a corrida à 1 da tarde e por eventualmente tiveram que sair, quando chegaram a casa às 8 da noite ainda não tinha acabado. Sim, a malta na Eleven Sports ainda teve algum tempo à espera a ver se saía o resultado final, mas... Não, tiveram que ter acabar já viste sem havido mesmo penalização, que era, tivemos todo o pódio, o Max vai ao pódio. Isso foi a parte ridícula, não é? Para eles podiam ter decidido antes do pódio, como já fizeram várias vezes. Claro. E depois no dia a seguir mandavam uma mensagem ao Leclerc: olha, sabes uma coisa? Tu já ganhaste uma corrida na Fórmula 1, não é, rapaz? Pois é, depois acaba até por ser um bocado inglório, porque o Leclerc ganhava uma primeira corrida, não ouvia o hino do seu país, não ouvia o hino da Ferrari. Deve ser o sonho dele. Exato. Por isso, até foi bom para o Leclerc. Eu acho que ele também prefere ganhar na pista. Sim, sem dúvida. E vamos aos stewards então? Vamos, os nossos stewards são muito mais sapientes, pessoas muito mais ponderadas. Queres começar tu? Eu acho que comecei a semana passada. Foi, então se calhar começo eu. A bandeira vermelha, vê lá 7 vinhas, não deve estar nada à espera. Tenho um palpite. Pierre Gasly. Eu não estava nada à espera. Dobrado pelo próprio companheiro de equipa, acho que não é admissível. Não, é mal demais. Mesmo que possamos aceitar que existe tratamento diferente dentro da Red Bull, uma volta... A diferença de andamento é muito grande. Anda toda a gente na Fórmula 1 a queixar-se que há um fosso muito grande entre as 3 equipas da frente e o segundo pelotão, mas uma dessas 3 equipas ganha a corrida. E o segundo carro dessa equipa fica atrás do segundo pelotão. Sim. Por isto leva-nos a pensar, será que a McLaren ainda vai ganhar corridas este ano? Se calhar. Não, é que não foi sequer uma corrida má, tem sido consistentemente mau. Sim, péssimo. E nesta corrida em particular, onde o Max atingiu o topo, onde conseguiu o melhor desempenho da temporada, ainda essa diferença... É ainda mais gritante. Sim. Acho que esta bandeira vermelha até já começa a perder a cor de tantas vezes que eu estou a tirar. Está a ficar gasta. A minha bandeira amarela vou dar à Renault. Combina e tudo com as coisas da equipe. Combina com eles e acho que tiveram demasiado anónimos para a quantidade de recursos que têm. Sim, para uma equipa que ambicionava o 4º lugar. Sim, e tiveram a McLaren, que só tem motores Renault há 2 temporadas. E andava completamente perdida, não vai há muito tempo. Sim, a dar-lhes um autêntico barrete. A minha bandeira verde, vou dar 2 bandeiras verdes e se calhar pouco esperadas. Vou dar aos stewards, não aos stewards em geral, não às pessoas que escrevem as regras, afirmações polémicas, mas às pessoas que decidiram não penalizar Verstappen. Mas não lhes dou a bandeira verde por não penalizar a Verstappen. Dou-lhes a bandeira verde porque acho que eles pararam aqui uma bola de neve
que se ia tornar incontrolável. E sempre que tivemos qualquer coisinha, qualquer incidente de treta, e eu até sou da opinião que o Hamilton não devia ter sido penalizado com os 3 lugares. Eu já te ia perguntar como é que ficava isso no meio. Que é para tu veres como eu penso. Tem trabalho de fundo de investigação. Sem dúvida. Dou-lhes a bandeira verde por isto, porque pararam ali uma bola de neve que se calhar ia ser difícil controlar mais para a frente, e espero que a partir de agora possamos ter a corrida apenas e só em pista, que é para isso que eu pago. Basicamente. A minha outra bandeira verde, vou dar. Vem aqui com isto. Parece uma claque. Isto é meu, eu faço o que eu quiser. Vou dar a minha segunda bandeira verde ao George Russell. Merece. Porque o miúdo esteve incrível na qualificação, esteve muito perto de ficar em 18º. E depois faz uma corrida excelente a lutar com equipas do fim do meio do pelotão, mas ele saiu do pit lane. Sim, mais essa. E ele não saiu da grelha, ele saiu do pit lane. Já não havia lugar para ele, tão atrás. E por isso acho que ele merece esta bandeira verde, e tenho confiança que outras pessoas, que não vou dizer quem, vão dar a bandeira verde ao Max Verstappen, e por isso não preciso dar eu. E que, vamos já adiantar, não vou ser eu também. E também não vai ser também tu. Não vou ser eu. Eu, começando pela bandeira vermelha, Gasly, eu já fui dando a minha opinião enquanto falavas, também não tenho mais nada a acrescentar, nem vou perder mais tempo, só vim assinar a folha. A bandeira amarela, eu coloquei aqui nas minhas notas mecânicos da Ferrari. Se calhar é injusto para eles, devia ser mais a equipa, o rádio da Ferrari, mas arranjem as desculpas se quiserem. Não é admissível o que aconteceu na box da Ferrari, mecânicos quase a ser atropelados, carros a chegar sem pneus, não é admissível. E só não é vermelha porque ainda conseguiram minimizar danos, ainda assim no meio daquela anarquia conseguiram fazer uma paragem minimamente decente. Pronto, e porque têm atenuante do rádio também. E bandeira verde? E bandeira verde vai para o GP2 Engine. Tiveste uma chamada para as Astúrias a semana passada e agora estás a esfregar sal. Estou aqui a lembrar do nosso amigo asturiano. É verdade, a Honda, depois de ter ido ao inferno e voltou à ribalta, depois de ter estado muito próxima de inclusive abandonar a Fórmula 1 depois do calvário, foi a ligação com a McLaren. Conseguiu dar a volta por cima e aí finalmente regressa às vitórias. E regressa em grande, com uma corrida fantástica, com uma vitória arrancada. Como nas melhores corridas que já vimos de Fórmula 1. É daquelas corridas que nos faz gostar e que vale a pena rever e que nos lembra porque é que nós gostamos tanto de Fórmula 1 e que melhor maneira para um dos grandes da Fórmula 1 voltar às vitórias. E como dizíamos, não demos nenhum de nós a bandeira verde ao Max Verstappen, porque sabemos que alguém vai dar, e estamos a dar assim um bocadinho de spoiler, mas desta vez conta tudo já agora. Temos um convidado que se tornou uma voz conhecida dos amantes da Fórmula 1. Sim, quem vê corridas na Eleven Sports conhece muito bem. É nada mais nada menos do que Oscar Góis, comentador da Eleven Sports. Vem completar o nosso painel de stewards esta semana. Sem dúvida. E fazer uma pequena análise ao que se tem passado durante o ano. Aquilo que tem sido esta temporada e o que foi também a corrida. Por isso, fiquem com o Oscar Góis. Exato. E se até agora não tiveram a prestar atenção, é uma boa altura para o fazer. Sem dúvida. Pois é, João, olá, e olá também ao Diogo e aos ouvintes do Bandeira Amarela. Finalmente foi ao 9º Grande Prémio que finalmente tivemos um Grande Prémio daqueles emocionantes e daqueles de colocar o comprimido debaixo da língua. Depois de Paul Ricciardo, um Grande Prémio que foi um bocadinho chatinho, com Lewis Hamilton a liderar confortavelmente e a andar lá na frente sem grande oposição. Tinha a oposição de Valtteri Bottas, que depois no final ainda sentiu ali algumas dificuldades. Esperava-se que este Grande Prémio da Áustria trouxesse um bocadinho de sangue novo à Fórmula 1. E foi assim, finalmente, tivemos uma vitória que não da Mercedes, e este finalmente não é porque não gosto da Mercedes ou porque não gosto de Hamilton ou de Valtteri Bottas, é porque queremos um bocadinho mais competitividade. E o próprio Hamilton e o próprio Bottas, também o Toto Wolff, têm vindo a dizer isso, que tem sido um campeonato onde a Mercedes tem dominado completamente, porque trabalhou para fazê-lo, tem o melhor carro, sem dúvida alguma, tem o melhor desenho
de carro. Quanto ao motor, é aquela dúvida que fica, se a Mercedes tem ou não o melhor motor. Há quem diga que é o motor da Ferrari, porque em velocidade de ponta consegue ser mais rápido do que os Mercedes. E os próprios homens fortes da Mercedes têm pedido um bocadinho de mais competitividade. Competitividade essa que tivemos no Bahrein. Não nos podemos esquecer que Leclerc só perdeu aquele grande prémio porque teve o tal problema no seu monolugar, no motor, que fê-lo perder potência de motor, e depois parecia que em Baku íamos voltar a ter um grande prémio um tanto ou quanto equilibrado, mas a verdade é que sorriu sempre à Mercedes, porque a Mercedes tem trabalhado para isso. Bom, ao nono grande prémio tivemos então uma primeira linha da grelha de partida diferente, com Leclerc na pole position, na segunda esta temporada, e com Max Verstappen na primeira linha mais nova de sempre da Fórmula 1. Tivemos ainda ali alguma indefinição na segunda linha da grelha de partida, com Lando Norris a ter sido apontado logo que saiu a penalização para Lewis Hamilton como o quarto classificado. Não foi, foi mesmo Lewis Hamilton quem subiu à quarta posição. Lando Norris saiu de quinto. E finalmente tivemos então um grande prémio num circuito com descidas, com subidas, com curvas rápidas, com zonas de intensa aceleração, que nos fez voltar aos grandes prémios, onde a indefinição quanto ao vencedor era uma constante. Parecia-nos no início que Leclerc estava a controlar o grande prémio, e estava, mas depois um Max Verstappen consegue ali ir buscar potência de motor onde nem o próprio sabe onde é que foi buscar. A verdade é que ele próprio também disse no final que o carro começou a responder como que do nada. Por isso a minha bandeira verde vai para os dois homens da frente, Charles Leclerc, para Max Verstappen também, e para Lando Norris, e ainda para Carlos Sainz. E vou explicar. Charles Leclerc porque conseguiu fazer novamente pole position, porque andou lá na frente, andou no taco a taco com Max Verstappen até à volta 69, quando foi ultrapassado por Verstappen. Não vou falar daquele encontrão entre os dois, do toque de rodas, do wheel to wheel entre os dois, porque parece-me que é aquilo que Vettel depois no final também veio dizer, que é: nós somos todos homens e isto são corridas, deixem-nos correr, parem de uma vez por todas de arranjar penalizações por tudo e por nada, deixem-nos correr. Leclerc conseguiu aguentar bem a pressão até Verstappen ser mais inteligente e colocar o monolugar por dentro. E se repararmos, se formos analisar os dois ataques anteriores naquela curva 3 que Max Verstappen tinha feito a Charles Leclerc, percebe-se que à terceira tentativa de Max Verstappen, Leclerc não sabe defender-se do ataque de Verstappen. Verstappen, que antes, como já tinha dito, tinha pedido mais modo de motor à box da Red Bull. Max Verstappen, que queixava-se voltas antes de não ter motor, mas a verdade é que conseguiu. Não sabemos se o Verstappen diz que o carro do nada começou a responder melhor. Não sabemos se foi o modo de motor que foi mudado, e certamente foi, mas há aqui outra questão que é importante. É o apoio dos fãs da onda laranja que Max Verstappen tinha, e outra questão muito importante e fundamental foi a gestão dos pneus. Max Verstappen tinha pneus com menos 10 voltas do que Charles Leclerc. Charles Leclerc parou mais cedo, porque arrancou de macios, porque o primeiro stint foi mais curto em relação ao de Max Verstappen, que parou apenas 10 voltas depois. Ou seja, os pneus de Verstappen no final da corrida estavam em muito melhor estado do que os de Charles Leclerc. 10 voltas fazem enorme diferença, mesmo nos compostos duros, que foram aqueles que os dois pilotos utilizaram para os segundos stint. Porque havia também imenso calor que vinha do asfalto, que vinha da pista, e havia muito calor ambiente, da temperatura ambiente, e o calor das bancadas deu também ali um modo motorzinho extra, ou um kit de unhas um bocadinho extra a Max Verstappen, e o apoio foi de facto fantástico, e deixa-nos mesmo antever o que será de uma vez por todas o regresso do Grande Prémio de Zandvoort no próximo ano, com o Max Verstappen com esta onda vermelha, com esta onda laranja.
o que é que será? O que é que por aí vem? Deixa-nos a pensar. Bandeira verde para Max Verstappen, para Charles Leclerc, por aquilo que fizeram, também para Lando Norris, que incomodou e muito na primeira volta, sobretudo na primeira metade da primeira volta, aproveitou o mau arranque de Verstappen, aproveitou para colar-se logo a Valtteri Bottas e também a Lewis Hamilton, conseguiu mesmo chegar à terceira posição, mas depois o Mercedes de Hamilton, o W10 de Hamilton, tem um bocadinho mais de velocidade de ponta e tem a tal questão da aerodinâmica que fizeram com que o campeão do mundo conseguisse ultrapassar, não direi facilmente, porque Norris é ultrapassado e depois responde a essa ultrapassagem, mas depois volta a perder posição, porque Hamilton é sem dúvida alguma um piloto fantástico e porque o monolugar também lhe permite. O monolugar da Mercedes, sejamos honestos, sejamos sinceros, é o mais bem construído dos 20 monolugares, das 10 equipas, é o monolugar que está mais bem concebido ao longo daquilo que se tem visto nesta temporada, pelo menos até agora, nestes 9 grandes prémios, ainda que este 9º grande prémio tenha caído para uma outra equipa que não a Mercedes, a verdade é que este modo motor, este monolugar, aliás, está muito bem conseguido por parte da equipa alemã. Destaque também, com bandeira verde, e é a bandeira verde maior para Carlos Sainz. Que corrida fez Carlos Sainz, uma flecha, um canhão. Começam a faltar um bocadinho de palavras para Carlos Sainz. Ele que no final veio dizer que finalmente a McLaren consegue afirmar-se como a quarta equipa do pelotão, a melhor das outras todas. Finalmente as evoluções que foram aplicadas em Espanha, no Grande Prémio de Barcelona, no Grande Prémio da Catalunha, começam a surtir efeito. Entramos aí na temporada europeia da Fórmula 1, dissemos-lo na Eleven Sports que era um reinício de campeonato, se assim poderíamos dizer, e a verdade é que as mudanças, as alterações que a McLaren impôs no seu monolugar, não só a nível de motor, porque essas evoluções têm sido aplicadas também nos monolugares da Renault, de Daniel Ricciardo e de Nico Hülkenberg, a evolução que a McLaren conseguiu impor no seu monolugar está a dar frutos. E está a dar frutos e está a colocá-los como, ou a colocá-la, a equipa britânica, como a quarta do pelotão, a melhor das outras todas. Sainz afirmou isso ontem, Norris também, sentem-se os dois muito à vontade com o monolugar, e só aquela pequena falha em Paul Ricard no DRS de Lando Norris, que depois fez-lo cair algumas posições logo no final da corrida, só essa pequena falha foi o grão de areia na máquina, que está bem oleada por parte da McLaren. Que trabalho fantástico, um trabalho de renascer, de reerguer-se, que nem uma fénix por parte dos homens da equipa da Papaya. Carlos Sainz foi sem dúvida fantástico, temos que nos recordar, foi penalizado, saiu de 19º lugar, terminou em 8º, recuperou 11 posições. Carlos Sainz, fantástico, conseguiu amealhar mais 4 pontos. Lando Norris conseguiu amealhar 8. Foi o segundo grande prémio consecutivo em que a McLaren conseguiu amealhar pontos, ou duplos pontos, e isto é importante para a McLaren, é importante para Carlos Sainz, é importante para Lando Norris. É uma dupla de pilotos muito jovem, mas é uma dupla de pilotos que se vai mostrando cada vez mais consistente. A minha bandeira amarela vai para a realização, precisamente porque quase não tivemos Carlos Sainz nas imagens. Percebo a euforia austríaca em torno de Max Verstappen, em torno da luta lá na frente, em torno da luta pelo 7º lugar que muitas vezes tivemos, mas acho que pecou porque tínhamos um Carlos Sainz a fazer uma corrida completamente de trás para a frente e pouco ou nada se viu de Carlitos Sainz Jr. E merecia o espanhol, merecia a McLaren, merecia a Fórmula 1, merecíamos todos nós que estávamos a acompanhar este grande prémio e que estávamos a ver, com os tempos que nos iam caindo, que Sainz estava de facto a fazer um grande prémio, sem dúvida fantástico, e a prova disso são os tais 11 lugares que recupera, os 4 pontos que consegue atingir Carlos Sainz. Merecia mais, merecia aparecer um bocadinho mais nas imagens, e a imprensa espanhola também queixou-se um bocadinho disso.
E é algo que acho que a Fórmula 1 deveria rever nos próximos grandes prémios. A luta lá na frente é interessante, é sem dúvida, mas não podemos estar sempre a falar dos mesmos. Temos que falar daqueles que andam lá por trás, que andam a lutar e que andam a fazer este tipo de corridas. Corridas que são fantásticas. Bandeira amarela também para a AS, e só não os coloco em bandeira vermelha, porque têm conseguido, sem dúvida alguma, ser muito consistentes nas qualificações, nos short runs. Em long run, a AS está completamente perdida. Kevin Magnussen faz quinto na qualificação, é penalizado em 5 lugares, sai de décimo, mas depois nos long runs a AS perdeu-se. Não sabemos de Romain Grosjean, não sabemos de Kevin Magnussen. Grosjean termina em 16º, Magnussen em 19º, e isto é preocupante. Magnussen termina até, e inclusive é atrás de George Russell, que consegue levar o seu Williams ao 18º lugar. Faz Gene Haas pensar, faz Günther Steiner pensar, e faz-nos pensar se Grosjean tem um lugar seguro na próxima temporada na AS, mas também na Fórmula 1. Grosjean é cada vez mais apontado como um piloto podendo estar na porta de saída, tal como o outro homem, outro francês, o Pierre Gasly da Red Bull. Quanto à minha bandeira vermelha, vai para as penalizações. Uma vez mais, demasiadas penalizações, demasiada incerteza. De uma vez por todas, a Fórmula 1 e os comissários têm de perceber que esta é uma luta de homens, é uma luta de galos, é uma luta em que o will to will acontece. As tentativas de impedir ultrapassagens acontecem. A penalização a George Russell, para mim, é o exemplo de que estamos a seguir demasiadas regras. Regras que foram pedidas pelos pilotos, também é verdade. E a mim parece-me que, a meio desta temporada, os pilotos vão surgir e vão querer dizer que é preciso fazer aqui algumas alterações às regras. É verdade. São regras, estão escritas, foram regras que foram impostas pelos próprios pilotos e são os próprios pilotos que agora estão a ser penalizados com essas regras. É verdade que o Russell trava a volta rápida de Daniel Kvyat, mas não foi o único. Não foi o único. E por isso, se Russell tem de ser penalizado, o que dizer da última volta da Q3, em que Charles Leclerc é impedido e também Valtteri Bottas são os dois impedidos por um homem da Red Bull de conseguirem iniciar a volta rápida, a última volta, mais cedo do que aquilo que estava previsto. Não mereceria também aqui uma penalização? Há 2 pesos e 2 medidas? É a questão que se impõe. Quanto à penalização de Hamilton, o próprio admite que é uma penalização justa. Não vou contestar, não vou dizer se é justa, nem vou opinar se é justa, se é errada. Aquilo que me parece é Hamilton percebe que não consegue controlar o seu lugar, estava ali a analisar, como o próprio dizia, os pneus, o desgaste dos seus pneus, e de repente apercebe-se que vem Kimi Räikkönen. Kimi é prejudicado, é verdade, mas tinha a hipótese de fazer mais uma volta rápida. Penalização aceite por parte de Lewis Hamilton. Kimi Räikkönen também de imediato falou e disse, não, ele impediu-me claramente de continuar com a minha volta rápida, não vou pôr em causa. Agora, a mim o que me parece é que entramos demasiado nos regulamentos. Esta indefinição toda e esta saída de decisão quanto ao vencedor da corrida, à investigação do incidente entre Max Verstappen e Charles Leclerc na curva 3 da volta 69, 2 voltas, ou 1 volta e meia quase, antes do final da corrida, só sair depois das 6h30 da tarde, ou seja, quase 2 horas e meia depois do final do Grande Prémio, é algo que nos deve deixar a pensar. Há muita incerteza no ar. E agora começa a haver também, e sinto demasiado cuidado com a aplicação das penalizações, com a aplicação destas mexidas, ou destas penalizações que podem mexer na tabela final. É, sem dúvida alguma, a minha bandeira vermelha, e acho que na pausa, ou durante a pausa de verão, logo depois da Hungria, devíamos todos, e quando digo todos, são aqueles que fazem a Fórmula 1, nomeadamente as pessoas que tratam dos regulamentos da Fórmula 1, deveriam parar, deveriam analisar e deveriam perceber que esta é uma luta
taco a taco, é uma luta de homens. Deixem-nos correr. O próprio Sebastian Vettel no final vai dizer: todos nós sabemos nos comportar. Deixem-nos correr, deixem-nos lutar com regras, a verdade, dentro de pista. Deixem-nos ser felizes. E é isso. Deixem a Fórmula 1 renascer como renasceu este fim de semana. E uma vez mais, meus amigos, que excelente grande prémio que tivemos ao 9º da temporada. Que os outros 11 sejam, no mínimo, dos mínimos iguais a este. Grande abraço. E foi este o comentário de Oscar Góis. Da nossa parte, agradecer-lhe o tempo. Muito obrigado ao Oscar Góis pelo tempo. Pela análise. Não deixei de ser curioso porque ele deu aqui uma bandeira amarela avermelhada ao Stuart e eu dei-lhe uma bandeira verde. Não sei se vai haver atrito. Se calhar quer dizer que não percebes nada disto. Se calhar nada disto. Não, eu estava a dar às pessoas que estavam lá. Sim. É diferente. Ao Oscar, sempre que quiser aqui um copinho licoroso connosco, está à vontade, é só aparecer. Nem precisa trazer o copo. E aos demais convidados também. Nós aqui vemos pela garrafa, para que é que ele precisa do copo? Avançamos para a classificação do Mundial de Pilotos, que temos Lewis Hamilton, ainda. Que ainda assim viu a sua vantagem diminuir muito ligeiramente face a Valtteri Bottas, que acaba à frente dele. Mas repara, eu acho que a confiança da Mercedes é tão grande nesta altura que o campeonato não lhes foge. Nem tão preocupados. Nem se deram ao trabalho de trocar de posições. Não. Max Verstappen, como dizias, passou-se Sebastian Vettel, um pormenor que de facto, eu fui sincero há bocado, eu tinha-me escapado que o Vettel tinha sido ultrapassado no campeonato e agora está. E se calhar a Ferrari também ainda não reparou esta hora. Também não. Está em quarto Sebastian Vettel e em quinto lugar temos Charles Leclerc. Que está bastante próximo até do Sebastian Vettel, a menos de 20 pontos do Vettel. Sim. E depois temos Pierre Gasly na Sveg, aguentando aqui em sexto no seu Super Aguri Toro Rosso Honda. Digamos que está muito próximo do Carlos Sainz Jr. Diz tudo. Diz tudo. E já muito, muito longe, com menos de metade dos pontos do Leclerc, que é o piloto da frente que segue mais próximo. Uma eternidade. No campeonato de construtores, Mercedes continua líder, apesar de... A Mercedes que perdeu vantagem no campeonato de ter mais pontos que a Ferrari e a Red Bull juntas. Sim. Mas eu acho que eles vão voltar. Eu acho que a Silverstone já repõe a ordem na casa. Sim. Ferrari em segundo lugar, Red Bull em terceiro. A McLaren destaca-se um pouco dos restantes, até porque os 20 pontos nesta zona do pelotão já é bastante. É a vantagem que tem já para a Renault, que isto começa agora a estar muito próxima da Alfa Romeo e da Racing Point Force India Jordan Spiker, que está apenas a 3 pontos. Não, desculpa, isto é o que dá não ter a prestar atenção ao que estou a fazer. Alfa Romeo a 10 pontos da Renault e por sua vez a Racing Point a 3 pontos da Alfa. Depois temos a Toro Rosso com 17 pontos para os 19 da Racing Point, como dizias, a AS 16 e a Williams continua sem pontuar. Continua sem pontuar. Vamos à barraquinha do Tarot, que está aqui a senhora a chamar por nós. Vamos. Depois, eu, a semana passada ainda trouxe um prémiozinho lá. Trouxeste um prémiozinho porque acertaste no Leclerc. Acertei no primeiro lugar, do Max Verstappen. Do Max Verstappen, sim. Mas eu da outra vez acertei no pódio. Verdade. Por isso fui então, simpático. para Silverstone, podes começar. Vai dar Mercedes. Já estávamos a falar porque é que ia dar Mercedes, por isso não me vou contradizer nem a mim, principalmente não te vou contradizer a ti. Por isso a Mercedes fica aqui a vaga para o terceiro lugar, não é? É verdade. Eu também ponho o Hamilton na frente, seguido de Bottas. Sim, eu também, era essa a minha aposta. E quem é que colocas em terceiro? Não regressa à normalidade, Sebastian Vettel. Eu vou dizer Max Verstappen. Capta a confiança. Muita confiança. Ainda a propósito antes de sairmos da Fórmula 1, espaço para teorias da conspiração. Como ainda hoje lia por aí, a Red Bull ganhou o ano passado, salvo erro, apenas no Red Bull Ring, onde volta a ganhar este ano, com um motor Honda que até agora não ganhava nada há muitos anos, que nem se tem revelado particularmente competitivo este ano, e subitamente chegam a casa e logo apenas com o carro de Max Verstappen, com o Gasly e os dois Toro Rosso a afundar-se na classificação e ganham a corrida. Sabotagem, controle da casa. Há uma teoria parecida quando a Williams ganhou na Catalunha com o Maldonado. Olha, lembras bem.
O que é que eu vou dizer? Nem sei. Deste-me aqui outra espada e a parede. Não tenho, eu acho que não tenho. Eu tenho o meu palpite e está relacionado com algo das comunicações do Max para a box durante a corrida. E que terá sido, eu estou convencido que o Max experimentou tudo o que o motor tinha e o que não tinha, que puseram aquilo no modo de potência máxima, porque as equipas deste ano só podem usar 3 unidades motrizes sem ser penalizadas, ou seja, estamos a falar num campeonato com 21 provas, 7 vezes 3, 21, ainda sei a matemática, não é? Por isso cada motor tem que aguentar pelo menos 7 corridas em teoria. Eu acho que nas boxes da Red Bull disseram, ok, este pode fazer faz uma corrida, tira tudo o que conseguires daí, potência máxima, carrega nos botões todos, epá, desde que chega ao fim desta, depois não importa. Acho que é muito por aí. Eles pensaram, vamos derreter este. No fim, este para ganhar na Áustria, tal e qual, olha, vamos penalizar e vamos, fica ganho hoje. Sim, e conseguem a taça, não é uma taça, é um pedaço de madeira, mas lá levam a vitória e acho que é por aí. É engraçado, que eu estava agora aqui a recordar, há muitos anos, já há mais de 10 anos, estamos a ficar idosos, quando começaram a introduzir penalizações por trocas de motor na Fórmula 1 e a terem que durar vários fins de semana, a Honda foi justamente um dos construtores, na altura ainda estava na Fórmula 1, antes do seu interregno, foi um dos construtores que disse, isso permite que alguém faça um motor só para um fim de semana, tire tudo e depois penaliza numas corridas e vai ganhando noutras. Sim. Se calhar foram buscar os apontamentos antigos. Apontamentos antigos. Mas lá está, a Honda ainda está em fase de desenvolvimento. Quer queiramos, quer não. Tem um tubo de ensaio chamado Toro Rosso. Foi uma coisa que comentámos aqui no início da época. Foi uma coisa que terá faltado à McLaren. Sim, eventualmente sim. Mas eles podiam ter deixado na altura... por exemplo, ou podiam ter deixado a Honda ter um contrato com outra equipa. Que foi Williams, por exemplo. E não quiseram. Sauber. Também. Mas a Sauber depois é que não quis. Mas isso foi já depois da McLaren. Sim, já quando estava o Vasseur. Aliás, eles assinaram um contrato com a Honda e depois o Vasseur é que disse, na final não, que eu prefiro um Ferrari. Pois. Foi mais ou menos isso. Podemos avançar então para a Fórmula 2? Podemos avançar, já não há muito mais a dizer este fim de semana. Mas... Enterramos a teoria da conspiração, não é? Itália. Na Fórmula 2, na primeira corrida venceu Matsushita, um dia em grande para a Honda. Um dia grande para o Japão, é verdade. E em segundo lugar, Giotto, e De Vries foi terceiro classificado. Depois, na segunda corrida, muda apenas o vencedor. Sérgio Sete Câmara venceu e em segundo... E o terceiro a repetentes. Sim, segundo e terceiro a repetir. De Vries que volta assim a aumentar a liderança. Ainda mais lidera a geral. E a Prema, que continua com muito azar, infelizmente para o nosso Nuno Pinto, que é driver coach na Prema. Continua com muito azar. Ainda assim um P4 para Mick Schumacher. De uma grande recuperação, aliás, do Mick Schumacher. Ele que já na Fórmula 3 foi aqui por volta desta altura, neste circuito, que começou a andar mais para a frente. Agora é que vai começar. Agora é que vai ser. Na Fórmula 3 tivemos vitória também da Red Bull por Vitz. Afinal, a teoria da conspiração. Eles devem ter uns túneis no circuito que só eles conhecem e vão logo por um lado durante uns atalhos. Exato, para dar ali 2 voltas ao parafuso para dominar a corrida. Já começo a acreditar na teoria da conspiração, Gio. A primeira corrida foi vencida por Vips, segundo lugar para Futrell e em terceiro Armstrong. E a segunda corrida, Hughes, Daruvala e Schwartzman. Daruvala e Schwartzman, que podiam ter dado uma dobradinha à Prema, mas depois tocaram-se. Muito mais interessante assim. É muito mais divertido. Se calhar para a Prema não. Não, alguém não deve ter achado piada isto. Não. E por fim acaba a palhaçada, o malabarismo, tudo. Sair do circo. Esta semana não há muito a dizer. Ainda a semana passada cá estivemos. Tivemos apenas o campeonato IMSA nos Estados Unidos. Com Filipe Albuquerque e João Barbosa a fazerem um 6º lugar nas 6 horas do Watkins Glen, quintos à geral. E eles tiveram uma corrida difícil, tiveram um toque inclusive com o companheiro de equipa, com o outro Filipe, e terminaram em 6º lugar e já têm nova corrida no próximo fim de semana. Não param. E no MotoGP, Miguel Oliveira, mais 3 pontos, foi 13º classificado. Lá está, como tínhamos dito a semana passada, se gostarem muito de MotoGP, acho que não é aquilo. Não aqui dá para saber como é que correu e tal, sim. Mas há sítios mais interessantes. Sem dúvida. Pronto, continua a se fazer uma época consistente e aos pouquinhos a cimentar o seu lugar na Red Bull, categoria rainha. KTM. No próximo fim de semana
Não temos nada porque o Grande Prémio de Silverstone é só daqui a 15 dias. Exato, desta vez temos direito a férias. E nós voltamos a dia de feira em Vila Nova de Famalicão, sabias? Curiosamente, todas as quartas. Todas as quartas. Como nós voltamos todas as quartas, à exceção de hoje que se calhar vamos ir à terça. Se calhar, já que aqui estamos. É, não é? Chegamos mais cedo. Aproveitamos e saímos mais cedo. Nós é tudo? Nós é tudo. Foi a bandeira amarela. Obrigado. Muito obrigado e até à próxima.